Sidney, como todos os outros profissionais, atuou muitos anos na área da terapia holística. Ele é credenciado conosco desde 2008. E o tema que ele vai abordar hoje é o São Jorge e os arquétipos junguianos. Uma salva de palmas, pessoal, por favor. Obrigado. Gente, vamos trabalhar um pouquinho? Vamos ficar de pé? Ficar de pé, vamos alinhar os músculos. Vamos lá. Deixa eu subir aqui, que é para eu poder enxergar todos e todos me enxergarem. Então vamos lá. Braço direito para cima. Braço esquerdo. Quem mandou baixar o direito? Isso. Vamos juntar as mãos, tá? Assim, olha para a mão. Cuidado para não ficar tonto. Volta. De novo, vamos olhar para a mão. Vamos procurar alinhar a coluna nessa posição vertical. Vamos baixar o braço para frente. Vamos pegar a mão esquerda e fazer um alongamento do pulso. Isso. Vamos lá. Agora a outra mão. Mão direita por cima. Tudo bem? Tá, agora vamos segurar na mesa, na cadeira. Vamos levantar a perna direita. Eu não estou segurando aqui, tomara que eu não caia, né? Então, vamos levantar e vamos fazer um movimento circular com o pé. Deixa eu segurar aqui, que senão eu caio. Isso aqui tá bambo. Então, vamos fazer esse movimento circular. Né? Podemos manter, quem conseguir manter a mão na frente. Isso. Ou agora o outro pé. Tá bom? Agora vamos segurar com as duas mãos e vamos também levar o pescoço de um lado, bem devagarzinho, para o outro. Aí. Tudo bem? Acordaram? Então, podemos sentar. Agora eu vou fazer um convite antes de me apresentar. Pode olhar para a direita ou para a esquerda. Está sendo projetado cores na parede. Escolha uma cor e uma palavra. Para lá e para cá. Olha para a cor. Não pense. Olha para a cor e diz assim: a cor é tal, a palavra é tal. Vamos ver. Quem já escolheu? Perdão. Espiritualidade. Mais alguém indicar? E a palavra? Rosa. Rosa, amor. Amor, beleza. Azul, gratidão. Azul, gratidão. Tá bom, tá ótimo. Verde, quem falou? E a palavra? Esperança, legal. Muito bem, nós acabamos de associar um símbolo a uma palavra. E nós vamos falar sobre isso. Então, meu nome é Sidney Nascimento, como já foi dito. E eu vou contar um pouquinho sobre a minha história, bem rapidinho. Eu era de exatas. Eu formei em física, estudei econometria, informática. E eu era cabeção, né? Daqui para cima. Até um dia que eu arranjei um amor, né? Tá lá atrás, sentado. E aí tudo ia muito bem, só que nós nos desentendemos e ela sumiu. Pediu o afastamento do emprego e sumiu. Eu cheguei à melhor amiga dela e falei assim, ela chama Lúcia: cadê a Lúcia? Seu cachorro! Você ainda vem perguntar por ela? Eu falei, meu Deus. O que eu fiz? Porque sabe, né, que todo palavra pessoa racional é tudo certinho, né? Aí eu descobri por uma outra amiga que ela estava lá perto de Fortaleza, quietinha lá. Eu fui lá. Cheguei lá, já fui ver o preço de aliança, já fui mudar o discurso. E ela falou: tá tudo muito bem, só tem uma condição. Vai trabalhar, vai se conhecer. Enquanto você não melhorar aquilo que você é e descobrir os seus potenciais, não tem relacionamento. E aí,
eu encontrei uma escola, que é a indicação dela, que chama Personalidade e Relações Humanas. É uma escola francesa, e que tem no Brasil, e eu comecei a fazer alguns cursos. E me empolguei, e acabei entrando na área de psicanálise. Então fui estudar Freud, estudar histeria, aquele monte de livro, tem 25 livros, é claro que eu não li todos. Fui estudar Lacan, fui estudar Jung, eu vou chamar de Jung, porque, como você disse, nós não estamos lá na Suíça, né? Então vamos falar portuguesado, Jung. Então, mas o que aconteceu? Eu estava de novo enchendo de teoria. Aí eu voltei lá para a escola de formação humana, e aí eu fiz a formação pessoal metódica, depois fiz a formação pessoal avançada, depois eu fiz a formação na relação de ajuda. E me encontrei algo que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida. Eu me encontrei olhando para as pessoas, ajudando as pessoas, trabalhando com gente. E isso me apaixonou. E, bom, para resumir, nós casamos, né? Casamos, deu tudo certo. Tinha que casar, né? E deu tudo certo, e graças a Deus vivemos muito bem. Muito bem. Então, agora nós vamos entrar no nosso tema. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Vamos ver para cá. Para que lado que isso vai? Aqui, tá. Mais um. Então, eu gosto muito dessa figura do trilho, porque nós que trabalhamos com energia, nós sempre olhamos para esses paralelos do infinito, em que, quando a gente caminha com alinhamento, a gente encontra a felicidade. Quando a gente está desalinhado, gasta energia à toa. E nós somos muito desalinhados. Então, para economizar energia, para ficar bem, a gente sempre precisa de olhar um horizonte, um infinito que nunca acaba. Nós nunca terminamos a nossa formação. A proposta é a seguinte, é a história do Santo Guerreiro, e eu vou começar com símbolos. Depois os conceitos mais... Veja bem, quando se fala em Jung, teoria junguiana, muita gente faz uma cara feia danada, então nós vamos deixar descomplicado. Vamos fazer um negócio bem simples, que é gostosa. Ela tem tudo a ver com a nossa área holística, seja que for. Embora eu trabalhe com a linha rogeriana, a linha humanista. Mas, como está muito ligado, nós vamos ver, nós vamos falar de energia, e vai ser interessante a gente abordar esse tema. Então nós vamos falar do inconsciente, dos arquétipos e no final da sombra. E aí a gente vai olhar um pouquinho sobre essa questão de simbologia. Ok? No final, uma conclusão, nós vamos estar muito escravos do tempo, né? Muito bem. Vamos olhar essa figura. O que está raspando aqui, hein? Será que é minha gola aqui? Não. Tem um negócio raspando. Ó. Respiração. Baixei mais um pouquinho. Melhorou? Então, o que essa figura revela? Interessante. Veja bem, se eu olhar num plano assim geral, nós estamos vendo uma guerra, uma luta entre o bem e o mal. Depois nós vamos olhar cada símbolo que tem aqui. Veja que tem uma espada, tem uma lança, tem dragão, tem fogo, tem capa vermelha, tá? Tem um cavalo branco. Então nós temos um monte de símbolos. E para falar em símbolos, eu vou começar citando o filósofo Leonardo Boff. O Leonardo Boff, o que foi? Gente boa. O Leonardo Boff, ele conta uma história num livro que chama Os Sacramentos da Vida e a Vida dos Sacramentos. E ele estava na Alemanha e recebeu uma carta.
E nessa carta estava escrito: caro irmão Leonardo, Deus esteve no seio da nossa família, olhou um a um e escolheu o melhor de nós. Deus levou o nosso pai. Junto com a carta, ele segue o último cigarro que ele fumou. Então, Leonardo pegou aquela quimbazinha de cigarro de palha e colocou na mesa dele. O que significava o cigarro de palha para o Leonardo? Vamos lá? Lembrança do pai. Ele olha para o cigarro e lembra do pai. E da faxineira, que chega lá e vê um toco de cigarro em cima da mesa. Sujeira. Então veja que o símbolo, ele pode perfeitamente, é o que ele faz com a gente, é o que nós vimos aqui nas palestras anteriores, ele faz a gente induzir alguma coisa. Nós estamos muito acostumados com o raciocínio lógico, o raciocínio, o pai é bom, né? A mãe é boa, o filho é bom, aquela dedução. Mas quando você olha para um símbolo, você daquele símbolo, você induz uma história, induz uma energia. Naquela hora que ele olha para o cigarro, ele está vivendo, é como se ele estivesse vendo o pai presente, está vendo a imagem do pai. Repara que o homem, nós vamos depois entrar em arquétipo, os homens são meio bobos, né? Eles acham que não. Por exemplo, quando ele vai no mercado, o que ele faz? A mulher diz assim, ó, tem que comprar arroz. Ou ele mesmo fala, acabou o arroz. Ele vai lá no mercado, olha o arroz, caça o primeiro que encontrar e leva correndo para casa. Não é assim? Leva uma bronca. Como é que a mulher faz? Ela vai lá, exatamente. Ela vai lá, ela vai olhar, vai apertar, vai virar ao contrário, vai ver a validade e vai lembrar de pessoas. Ah, esse aqui a fulana não gosta. Esse aqui é para não sei quem. Veja que através de um objeto ela induz uma sensação, induz uma lembrança, induz uma pessoa. Certo? Então, nós que trabalhamos com terapia, nós precisamos ser indutivos. Quando eu já sei o que o cara tem, eu não sei nada. Não é verdade? Ah, esse aqui não sei nada. Eu preciso de ser neutro e induzir aquelas expressões. Como é que a pessoa se expressa? Pela palavra, pelo olhar, pelos gestos. Então todos esses elementos, eles estão dizendo para a gente, mesmo que a gente não saiba fazer uma leitura correta naquele momento. Mas aquela expressão tocou em algo na gente. Falando no Jung, ou Jung, ele é algo que me tocou muito. Ele diz assim, não adianta você saber todas as teorias do mundo. Você pode saber tudo. Mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Então, essa é a nossa proposta sobre compreender o que é que se induz. Aqui nós olhamos as cores e induzimos algumas palavras. Umas já são formais. O verde é esperança e o vermelho. Amor. Amor. Pode ser terra. Veja que cada escolha tem uma forma. Mas aquele vermelho ele pode despertar em mim muitas sensações. Que não são essas que são bem clássicas, né? Muito bem. Nós vamos falar agora um pouquinho do Santo Guerreiro. Uma visão simbólica das energias que brotam do inconsciente. Nós olhamos aqui e já de cara falamos, isso aqui é uma luta entre o bem e o mal. Será que estamos de acordo? Quem é o mal? Quem é o bem? Porque nessa simbologia, ele representa o mal. É um bicho feio, olha lá, olha que coisa horrorosa. Olha só, cheio de garra,
ele cospe fogo. Olha a cara feia dele. Mas eu concordo com você. Mas eu vou fazer outra pergunta. Dragão existe? Depende. 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 Hã? Dragão. Não existe? O de Komodo existe. Bom, eu estou vendo ali um dragão. Então existe. Saci existe? Existe. Muito bem, existe. Eu não vou matar nenhum dos seus saci. Né? Você mentalizou o saci, então ele existe. Então, nós não somos dessa lógica que a gente pensa que é. Nós vivemos os símbolos. Eu mentalizei um saci, eu estou vendo o quê? Um saci. Que jeito que é saci? Não sei. Ela mentalizou o saci dela. Tem cachimbo ou não tem cachimbo? Sim, é de Jequitibá. Pronto. Percebe como são as coisas? Então, quando nós entramos nessa área das sensações, nós entramos na área do sonho, nós entramos na área daquelas energias que fluem, às vezes a gente nem sabe direito, nós não podemos ter lógica, porque senão a gente estraga o sentido da coisa. Mas vamos então no Santo Guerreiro. O São Jorge, a história dele é uma história muito rica, porque tem várias versões. E por que tem várias versões? Porque ele surgiu no século III, nós estamos falando no ano de 275. E olha que isso aí foi narrado de pessoas para pessoas, de cultura para cultura. Então são várias histórias. O que acontece é que na história do santo, até a própria igreja, ela tem, cada um tem, eu já peguei várias pesquisas, cada um conta uma história diferente. E é normal que acontece, as lendas. Vou dar um exemplo do Brasil. O padre Cícero, para uns, é um santo. Para a igreja, ele foi excomungado. Quem que está certo? Não sei. Porque a percepção, ela é de cada um. Então, nessa versão que eu vou falar aqui, ele nasceu na Capadócia, que é nessa região aqui, onde hoje é a Turquia. Nasceu nesse ano aí de 275. E ele era filho de um soldado romano. E como filho de soldado, um soldado até com certo nível. E a mãe dele era palestina. Então ele teve a influência da mãe e teve a influência do pai. Logo cedo, ele resolveu aprender as lutas, imitando o pai. E ele então se tornou, logo que pôde, um soldado igual ao pai. E o pai morreu numa batalha. E aí a mãe vai para a Palestina, quando ele era jovem ainda. Eu vou mudar a tela aqui. Deixa eu voltar essa aqui. Essa aqui, olha bem, nós estamos aqui com um mapa, aqui é onde começa o Oriente, aqui é a Europa. Essa pontinha aqui, ó, é a bota da Itália. Então aqui é a Itália. Isso aqui tudo, a Romênia ainda existe, né? Aqui, esses países todos aqui é a Ucrânia, tá? Mas naquele tempo era diferente, né? A divisão era diferente. Era mais ou menos assim: aqui está a Itália, aqui está a Capadócia, e o pai morreu e eles vieram morar aqui na região da Palestina com a mãe. Quando a mãe morreu, ele recebeu uma herança. E ele foi, como soldado, ele foi para Roma, foi chamado lá, e se tornou um protegido da época dos imperadores, né? E essa época tinha um imperador chamado Diocleciano. Era o imperador dos mais cruéis que teve. Dizem que só no governo dele foram jogados aos leões e crucificados mais de 17 mil cristãos.
E o que acontece então com Jorge? Ele entra no Império, recebe todas as honrarias, virou tribuno de Roma. Só que quando ele começou a perceber aquela injustiça que era feita, essa visão sanguinária, essa visão do horror, de violentar a pessoa, torturar, ele então começou a mudar. E ele fez um negócio, ele pegou o dinheiro dele e acabou fazendo obras para os pobres. E o que acontece? Caiu no ouvido do imperador. O imperador, então, gostava dele e não queria perder um tribuno, porque ele era inteligente, era esforçado. E o que eles fizeram, então? Bom, a primeira coisa que o imperador fez foi tentar comprar. Falou para o Jorge: olha, eu te dou fazenda, te dou terra, te dou isso, te dou aquilo. Ele não aceitou. Aí eles começaram com as ondas de tortura. Essa ícone, esse quadro aqui, mostra, ele foi açoitado, foi arrastado por cavalos, foi colocado nessa roda aqui de suplício, foi colocado aqui, ó, num caldeirão de água quente. Vocês perguntam se é verdade? Eu não sei, eu estou contando a história que foi narrada de várias versões, né? E no final, o imperador baixou lá uma lei dizendo o seguinte, que todo soldado romano tinha que prestar culto ao imperador. E ele não prestou culto. E aí ele foi degolado. E aí, voltando aqui, perdão, do lado de cá, voltando aqui, ele foi morto aqui nessa cidade de Nicomédia. Dizem que ele foi enterrado aqui em Lida e depois fizeram um outro translado. Essas são muitas histórias vagas. Então essa é a versão, digamos assim, mais oficial da Igreja Católica. Mas existem outras versões. Por exemplo, tem algumas imagens, nós vamos ver no final, em que aparece um castelo, uma princesa e o Jorge lutando com um dragão. Essa versão da princesa, alguém associa à mulher do imperador romano ou do governador da Capadócia. Não tem assim, a gente não tem muita coisa. Mas na versão da história, diz que tinha lá numa lagoa um dragão, um monstro, igual um dragão. E esse monstro era machista. Vocês veem que até o monstro ele é machista. Ele só queria, o sacrifício tinha que ser uma virgem. Por que tinha que ser virgem? Mas ele queria virgem. Não é por isso, né? Os outros não são. Ele é machista. Então tá certo. Aí sempre escolhia uma moça da sociedade para oferecer para o dragão e ele ficava bonzinho. Até que um dia o sorteio caiu para a princesa. E aí a coisa ficou feia. Mas como toda história tem um final bonito, aparece um cavaleiro vestido no seu cavalo branco e foi lá, e o que ele fez? Lutou com o dragão. E tem outras versões, mas uma versão diz que ele colocou uma coleira no dragão e ficou passeando com o dragão pela cidade. Então como é que terminou essa história? Terminou que a princesa foi salva, como todo conto, né? Que a gente gosta de ouvir, né? Final triste ninguém quer. E ele virou o herói que então muitas moças esperam até hoje, o cavaleiro com cavalo branco, né? Para vir salvá-la do mundo. Muito bem. Mas de onde que brota essas histórias? Nós pegamos essa imagem, nós vamos guardar essa imagem, no final nós vamos voltar para ela, e nós vamos ver por que nós vamos voltar no final. Porque nós vamos ver uma palavrinha agora que chama arquétipo. Mas antes de chegar no arquétipo, nós vamos falar do que o Jung explorou muito bem, que é o inconsciente. Freud fala no inconsciente, mas quem entrou no inconsciente mesmo foi Jung.
Então, como é que ele compara o inconsciente? E eu gosto muito dessa imagem. O inconsciente é como se fosse uma área, como se fosse um mar, aqui está o nível do mar. Daqui para baixo não é visível, não é consciente, não se percebe. Então, e aqui é o que a gente percebe. Então aqui, ó, vamos dizer que aqui seja o olho da mente. A mente olha aqui e vê o que está emergido, vê isso aqui. Nós podemos chamar do self, nós vamos falar depois no arquétipo do self, nós podemos dizer que é o self emergido. E tem a maior parte do self, que é a nossa essência, ela está submersa. É claro que quando nós falamos em descobrir quem sou eu, significa eu ir vendo o que tem de mim aqui dentro. Mas essa parte do inconsciente, ela não é do nosso conhecimento, por isso que é inconsciente. Muito bem. O que acontece? Nesse inconsciente, existe pontos de energia, mas essa energia está no estado potencial, é como se fossem cápsulas que estão lá. Veja bem, a criança sonha com monstros, não é? Sonha com... Vocês já viram falar Homem do Saco? Não é? Tinha até recentemente, tem a loira do banheiro. Né? Como é que chama o boi da cara preta, mula sem cabeça. Então, da onde que sai esses sonhos? Veja que isso é muito comum. As lendas que vão saindo, essas histórias que são contadas, elas têm uma raiz comum. E o Jung, estudando isso, ele disse assim: existe alguma coisa que é coletiva, que vem do inconsciente coletivo, ou seja, esse inconsciente, ele não morre aqui na pessoa. Como o mar, ele tem outras ligações. E muitas coisas que os outros sabem é exatamente aquilo que coincide com o que a gente sabe também e a gente aceita. Por exemplo, é muito comum essas lendas. Antigamente, quando não tinha televisão, se contava história de assombração e todo mundo ficava ouvindo aquilo, né? Então, a gente ia dormir com medo. Então hoje nós estamos um pouquinho meio assim perdido, nós não estamos explorando mais esse lado lúdico, esse lado fantasioso, mas a fantasia está dentro de nós. O que o Jung disse? Que esses pontos de energia são coisas arcaicas. O que é coisa arcaica? São coisas antigas, coisas que em desuso, não é isso? E aí isso ele chamou de arquétipo. Então o que é o arquétipo? São pontos de energia que todos nós temos, estão lá guardadinhos. Como é que ele explica o arquétipo? O arquétipo, ele teve sentido para que nós humanos sobrevivêssemos. Vou dar um exemplo aqui. Geralmente, criança não gosta de verdura. Por que criança não gosta de verdura? Porque lá nos antepassados, as crianças que comeram verdura morreram, porque tinha ervas, como você falou, venenosas. Então era cheirosa, bonita, mas era venenosa. As que sobreviveram, tem lá uma energia dentro delas dizendo o seguinte: opa, verdura não. Ela começa a comer verdura quando começa a observar os adultos, mas naturalmente ela não gosta de verdura. Quer ver um outro exemplo? Aqui não é machismo não, hein? Se você sai com um homem no meio de uma floresta, ele volta. Se sair com uma mulher, largar ela no meio da floresta, eu não sei se ela volta. Algumas voltam, obviamente. Você volta.
Por que o homem volta e a mulher não? Porque é inferior, porque é superior, porque sabe? Não. É porque o homem era caçador. E o caçador que saiu para a floresta e não soube voltar, não voltou. Então, os que sobreviveram são aqueles que têm um giroscópio na cabeça e sabem voltar para casa. Esse teste, as mulheres não foram tão submetidas. Mas tinha que ficar na toca cuidando da cria. Perfeito. Muito mais atenção para o homem. Em compensação, nós vamos ver o que aconteceu com a mulher. Ela desenvolveu afetividade. E o grossão está lá caçando até hoje. Tem uns que ainda faz xixi nos quadrados, assim, para marcar território. Nós vamos ver isso aí na linha dos arquétipos. Muito bem. Então, esses pontos de energia, segundo o Jung, eles são essas energias que foram armazenadas ao longo da história da humanidade. E como é que essa energia se revela? Muito bem. Ele diz assim: o mecanismo psicológico que transforma a energia é o símbolo. Existe até hoje uma ciência que chama semiótica. O que ela estuda? A simbologia. A fala é um símbolo. A nossa maneira de vestir, de andar, toda ela está revestida de simbologia. Não precisa se preocupar em fotografar não, que depois isso aí vai ser publicado. Então, ele fala o seguinte, que os inúmeros símbolos associados a um arquétipo são a representação desse arquétipo. Vamos destrinchar, vamos fazer esse ficar facinho, tá? Então, a imagem, essa imagem arquétipa, é a maneira com que a gente pode enxergar. Eu posso enxergar a energia? Não, mas eu posso enxergar o arquétipo que a energia revela. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, tem o arquétipo do dragão. E lá em cima, quando eu falo dragão, eu imaginei um dragão. Existem dragões dentro da gente? A Dani falou, tem um dragão bonzinho, purifica. Mas pode ter também os que não purificam, os que querem engolir a gente. Nós vamos lá na frente falar em sombra, nós vamos entender isso. Tá? Então, segundo ele, cada arquétipo, aqui tem alguns pontos de energia, mas imagina que são infinitos. Cada arquétipo tem uma maneira dele se manifestar através de um símbolo. Alguns não se manifestam, porque não foi tocado, não foi despertado. Ninguém mexeu com eles. Uma hora mexe. Então, o que o Jung descreveu? Pegou uma lista de arquétipos e falou assim, ó, esses arquétipos aqui são os arquétipos principais. Mas veja bem, mas eu sou da linha holística, por que eu tenho que entender esse negócio de energia, de arquétipo? Não, é porque, na verdade, quando nós trabalhamos com energia, é importante a gente saber a origem. Aqui nos falou muito das energias. Mas de onde que vieram essas energias? Então nós precisamos de entender de onde que vem essa energia, não é para teorizar. Uma vez eu tive um problema sério na vida, pessoal, uma psicóloga amiga minha, chegou para mim e falou, o que aconteceu com seu filho foi que o ego se desentendeu com o superego e deu no que deu. Muito obrigado, tudo bem. Oi? Oi. Oi. Então, nada. Então não adianta eu querer teorizar, eu preciso de compreender que aquela pessoa, ela está revelando alguma coisa, e eu posso ajudá-la a perceber. Nós vamos ver na descrição dos arquétipos. Muito bem. Então, o que são os arquétipos? Então nós vamos pegar esses principais e vamos listar. O primeiro arquétipo é o arquétipo que ele colocou aqui, nessa ordem não, necessariamente não é assim. O arquétipo do pai. Veja que dentro de nós
tem uma imagem de pai, como também nós vamos ver que tem a da mãe. Essa imagem do pai que eu tenho é do meu pai? Não necessariamente. Mas o que esse arquétipo me revela? O que eu sinto quando eu escuto a palavra pai? O que toca em mim? O que educa, o que direciona. Direciona. O que mais? Protege. O que mais? Autoridade. Provisão. Mas, veja bem, todo arquétipo também é bipolar. O que significa quando alguma coisa é bipolar? Que é positivo ou negativo. Todo pai é herói? Não. Quantas vezes existe o pai bandido? Não é porque o pai me castrou. Mas muitas vezes eu culpo o meu pai por eu ter um fracasso. Eu tive um sucesso. Ah, meu pai também? Veja, quem é que está fazendo essa energia brotar? O arquétipo que eu tenho lá dentro do pai. São arquétipos, como eu disse, que são coisas arcaicas, e que se eu não tomar cuidado, eu vou começar a olhar o meu pai, não pela subjetividade dele, pelo que ele é, ou pelo que ele foi no meu caso, mas por aquilo que eu acho que é um pai. Eu sinto que o pai é isso. Filha minha já botou o dedo na minha cara e disse, né, você é o culpado por isso. E o que eu fiz? O que você faz? Quantas vezes acontece isso, né, com a gente? Né? Mas na cabeça dela, é mais ou menos isso que a Dani falou. Se ela acha isso, o que eu posso fazer? Eu não me sinto, mas acha problema de quem? Dela. Então, por quê? Porque em algum lugar eu já trabalhei, eu já percebi que muitas vezes as pessoas estão dizendo, estão sentindo, estão falando coisas que não correspondem à realidade. E quando eu entro no conflito, aliás, o único ser vivo que tem conflito é o ser humano. Eu nunca vi um cachorro combativo, porque... Nunca vi. Mas a visão do Bert Helling da constelação, pai é o que ajuda a criar a vida. Isso. Exatamente. Mas o que acontece? Veja bem, cada escola tem uma visão, percebe que, mesmo com visões diferentes, elas têm uma convergência. Bom, vamos para o outro arquétipo. A mãe. O que representa a mãe? O que mais? Falta uma coisa importante que eu não vi. guerreira. Quem? Nutrição, alimento. Então veja que interessante, como é que eu fotografo a mãe? Alguma coisa me diz o que é a mãe. E quando a mãe não coincide com aquela imagem que eu tenho, ferrou. Eu entrei no quê? Numa frustração. Poxa, minha mãe não viu. E veja que a mãe também pode ser castradora. E como ela é castradora? Agora, por que você não faz isso, fulano? Ah, minha mãe não deixa. Conversou com ela? Não. Mas eu sei que ela não deixa. Será que é verdade? Quando a mãe tem um outro processo, que nessa hora do conflito, ela olha mais nos olhos. Ela não vem com a razão, pode, não pode ser. Depende da mãe. Depende da mãe, claro. Se ela estiver vivendo um arquétipo de mãe... Bom, ego é um outro arquétipo. O que é o arquétipo do ego? É o umbigo. Alguém falou isso aqui hoje, sobre o ego. Lembra o adjetivo do ego? Egoísta, egocêntrico. Então veja bem que o ego é interessante. Quando a criança nasce, ela não tem ego, mas ela tem já o self. O self é embrionário, mas tem. A teoria, veja bem, não é eu que estou falando, estou pegando no Jung. E eu concordo com ele. Quando é que a criança adquire o ego? A gente fala, ela já tem o ego.
Quando ela fala, eu quero. Tudo bem, vamos. A partir daquele momento, ela começou a perceber que ela existe e que ela tem direitos. Normalmente, dever ela não lembra, mas o ego sempre vai lembrar dos direitos. E hoje nós temos uma sociedade que nós não estamos nem chamando mais de egoísta, nós estamos chamando de narcisista. O que é o narcisismo? É aquele cara que se fecha em cima dele. Alguns até expandem, eu e minha família. Você olha para ele e fala, essa visão de mundo, né? Ele limita o mundo. Então, a visão narcisista. Agora, veja que é importante ter o ego, porque a gente precisa também de existir. Eu preciso, de vez em quando, dizer, eu quero, né? Às vezes eu digo eu sou, e às vezes não é bem o eu sou no sentido do self, mas é um sentido. E a gente confunde também, quando entra no negativo do ego, é quando a gente começa a confundir o ego com eu tenho ou eu posso. Quem é você? Eu sou engenheiro. Não, você tem um diploma. Eu sou médico. Não, você tem um diploma de médico. Alguém falou isso, né? Vale o tempo presente. Aí nesse momento, o que você é? O barco está afundando. Eu sou doutor. Não, você não é doutor. Você vai naufragar, vai morrer. Então, veja a bipolaridade do ego. Nós somos dominados pelo ego. Esses tempos, eu sempre eu continuo fazendo psicanálise. Quer dizer, eu atuo como psicanalista na linha holística, mas eu também faço. E a minha terapeuta me perguntou, você é machista? O que eu respondi? não respondi. Mas claro que eu sou. Ela falou, mas não parece. Eu disse, porque eu mascaro bem. Eu disfarço. Viu? Porque eu sou tímida. Então a gente começa a perceber, epa, peraí, essa piada aqui é machista. Essa lenda, mas às vezes a gente já falou. Então a maneira que a gente vai crescendo, adquirindo um conhecimento de si, é quando a gente começa a tirar esses parasitas que estão aí. Meu pai era machista, meus irmãos são machistas, meu tio era machista, meu avô é machista, eu sou machista. Então, mas eu vou começar a ter... Opa, aqui não sou eu. Bom, vamos falar do self. Como eu disse, o self é a essência da pessoa. O self, ele é aquele componente que faz com que nós tenhamos uma identidade única. Não precisa de eu falar que olha, eu sou assim. Não, você é assim porque você é único. Talvez pudesse ser melhor. Mas a nossa identidade é única. Quando eu descubro esses traços da minha identidade, eu vou aprofundando nela, eu vou adquirindo segurança. Ao mesmo tempo, o self, ele me obriga naturalmente a ter relações. Já imaginou que tristeza a pessoa isolada, sem relação? Então veja bem, ele me abre. Mas é dentro do self que tem uma outra coisa que interessa muito para a gente. É a abertura à transcendência. É quando eu percebo que nós somos também seres espiritualizados. Eu não me basto sozinho. Eu tenho uma dimensão que vai além de mim. Certo? Como é que você conseguiu fazer isso? Eu não sei. Mas eu fiz. Uma força interior me fez... Thaís, eu consegui conectar com algo que é maior do que eu. Então tá aí o arquétipo. E o arquétipo da criança? Quem que pode me definir uma criança? Será que nós... Aliás, alguém falou hoje, foi o Nelson, que falou na análise transcendental. Ele falou o adulto... Transacional, desculpa. O adulto falando com a criança. Veja que muitas vezes falta criança. O que é a característica da criança? Pureza.
Não, e segundo a Dani, não é tão pura assim, né, Dani? Inocente. Mas tem um outro detalhe, a criança ela é extremamente criativa. Percebe? O Paulo Coelho tem um livro que ele escreveu, o Monte 5. Ele conta uma história mais ou menos assim. Aconteceu um terremoto. As crianças assustam, choram, correm, pedem socorro, aquela coisa toda. No dia seguinte, o que acontece com os adultos? Eu perdi tudo que eu tinha. Minha casa. E o que acontece com as crianças? Vão brincar no... Você leu? É isso aí. Vão brincar no meio dos escombros, buscar esconderijo, coisa diferente. É o lado... Como é? Uhum. Isso. O garoto do pijama, no estrada. A vida é bela. Então o que acontece? Veja que a criança ela é importante como um arquétipo que nos leva a ser ousado, a ser criativo, a botar, soltar as asas da imaginação. Se a pessoa não for criança, ela não consegue imaginar, ela não vai ter essa criatividade, ela começa a ser, não, está feio. Ao escrever esse texto, eu não gostei. Não, nem vou ler, porque a criança não quer nem saber. Mas a criança também, ela é birrenta. Então, uma vez, eu tive um chilique, há muitos anos. Uma pessoa muito querida olhou para mim e falou assim, mas que birra bonita que você deu. Aí eu fiquei pensando, só faltou deitar no chão. E hoje eu pergunto, hoje às vezes quando tem aquela brecha que você pode entrar dentro do outro, você diz assim, isso aí não é birra, não, você não está dando birra. Bom, a sombra, nós vamos falar com a sombra depois, lá no final, que é um arquétipo. O arquétipo do herói. Quem é o herói? O herói é aquele cara corajoso que enfrenta tudo, não é isso? Se lança. Muito bem, isso é ótimo. Atos heróicos, atos de vamos para frente, vamos fazer, vamos à luta, ótimo, isso é muito bom. Mas tem um herói também que é negativo. É aquele cara que quer ser reconhecido de todo jeito, então ele quer ser o herói para ser aceito. Alguém falou isso também, ser aceito, ser reconhecido, ser colocado, ser valorizado. E aí tudo ele tem uma bravata, tudo ele tem uma história. Às vezes até exagera na mentira. Vamos para mais um? E esse aqui, o arquétipo da sabedoria. Essa aqui eu pego vocês. O que é a sabedoria? Não. A sabedoria não é. Vamos lá, Dani, você está aí polarizando a resposta, vamos lá. O que é? Segundo o Jung, experiência. Segundo Jung, sabedoria, ela é tudo que a gente persegue na vida. A gente tenta estar bem informado, isso aí é parasita. A sabedoria é quando você encontra o seu self e é você mesma. Obviamente que isso é um estado, talvez se a pessoa chegar nesse ponto ela morra. Mas é a busca de encontrar a si mesmo, a procura de quem eu sou. E essa procura ela é eterna. Ela sempre nós estamos procurando a se compreender. Tem pessoas que passam pela vida e nem quer olhar para dentro dele. Essa pessoa, coitada, vai morrer na periferia. A pessoa que quer entender os seus funcionamentos, ela é sábia, porque ela começa a pesquisar aquilo que é importante dentro dela e aí ela
se harmoniza com tudo, que é onde entra o nosso trabalho de harmonia. Agora nós temos o ânima, animus. Segundo Jung, o homem tem a ânima. O que é a ânima? Ânima é o lado feminino que todo homem tem dentro. Gente, não vão confundir isso aqui com homossexualidade. Homossexualidade é outra coisa. Aqui nós estamos falando eles também têm essa relação do jeito deles. Mulher tem o ânimos, que é o lado masculino dentro dela. O grande problema, já tinha te visto, o grande problema do conflito é quando a pessoa não aceita isso. Quando ele não aceita, ele se recusa a ser carinhoso, o homem, né? Se recusa a ter ternura, se recusa a crescer em afeto, porque ele acha que isso vai quebrar a masculinidade dele. Que bom quando se ele aprendesse a ser mais... E a mulher, ao contrário, ela fica sempre, às vezes, na passividade, porque tem medo de existir, tem medo de viver esse lado mais instigante, esse lado mais, digamos assim, esse lado que cutuca a pessoa, que estimula. Então é o conceito de ânima. Bom, vou passar mais uma. Eu vou pular aqui. Bom, aqui rapidinho, isso aqui seria um núcleo de energia. E aqui a representação desse núcleo. Segundo o próprio Jung, todas as vezes que eu tenho um complexo é uma série de arquétipos. Nós dizemos que um complexo tem infinito arquétipos. Pode ter um ou infinito. E quando ele é circular, ele é o arquétipo central, que é o arquétipo do self. Então, nós vamos ver mais aqui. Esse aqui é a Lise da Silveira. Ela, em 1947, ela apresentou isso aqui para o Jung. Fala daqueles... tem até um filme que... Isso, que ela percebe, e o Jung olhou e falou assim, aquilo que a cabeça não consegue revelar, a mão revela. E aí são os arquétipos que os doentes lá, né, fizeram. Aqui tem até o nome deles. Eu vou pular essas imagens aqui, porque nós vamos lá na sombra direto, para não passar em branco a sombra. O que acontece com a sombra? Então nós vimos aqui esses núcleos de energia que é adquirido veja bem, é do inconsciente coletivo que nós nascemos com esses núcleos de energia. Mas existe algum tipo de núcleo de energia que foi construído na nossa vida. São os traumas, são os recalques. E esses núcleos, o que acontece? Eles aparecem na forma de sombra. O olho da mente olha para cá e não vê a pessoa, vê a nuvem. Então, por quê? Porque mas, na verdade essa energia está impedindo, através do arquétipo sombra, veja, é um arquétipo que não é do inconsciente coletivo, mas está no inconsciente. Portanto, eu não sei. Eu não tenho conhecimento do que acontece. E aí é que precisamos de desenterrar esses traumas para que essa sombra seja eliminada e a pessoa consegue se enxergar. Perfeito? Então, vou voltar aqui agora para esse aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre a simbologia. Então aqui está a princesa, lá está o castelo, aqui está o inimigo, que é o dragão, e aqui está o salvador da pátria. O vermelho significa terra, ou pode significar também guerra. A lança, ela tem um significado da arma que protege.
Aqui não tem espada, mas a espada também significa a justiça. E o dragão pode significar o que a gente quiser. Em geral, a gente pode olhar o dragão sempre como aquela coisa ruim que quer nos devorar, que quer acabar com a gente. Ou seja, a gente precisa tomar um cuidado para perceber que nós somos maiores que o dragão. O cavalo branco significa força, significa virtude. Então, essa simbologia toda, aqui é a caverna do dragão, as várias, essa simbologia toda, elas estão presentes na nossa vida. Os símbolos, eles fazem o nosso dia a dia. Nós adoramos símbolo. Um exemplo, para encerrar. Perfeito? 5? Tá. Veja, por exemplo, a Igreja Católica. Não estou falando mal nem bem. A igreja tem um símbolo. Qual é? A cruz. Ela tem um inimigo. Quem é? Demônio. Ela tem uma meta. Qual é a meta? A santidade. E, assim como o demônio tenta, ela também tem um remédio, que são os sacramentos. Então veja que essa simbologia, ela vai atraindo a gente ao longo do dia a dia, ao longo da nossa vida. E hoje, a mídia, seja ela a mídia de todas as formas que existe, trabalham com o quê? Trabalha com símbolos. Eles colocam aquele símbolo que desperta em mim alguma coisa que eu acho, eu quero ser isso. Veja que eu não preciso daquilo, não é importante para mim, mas a mídia, ela acaba me dizendo que eu não sou capaz de viver sem aquilo. Aí eu vou fazer o quê? Vou comprar. Mas como também tem um lado positivo, o nosso trabalho também precisa ser divulgado, porque ninguém vai descobrir que existe um terapeuta holístico dentro de uma caixinha, trancadinho, né? Ou não tem nenhum cliente. Claro, mas o cliente sabe que você existe? Não. Então, nós precisamos também de dar uma certa, digamos, exposição, colocar a cabeça para fora, né? Isso é necessário para que a gente seja conhecido. Perfeito? Eu vou abrir para pergunta. Tá, tudo bem. Vamos lá. Perguntas? Sim? Alguma pergunta? Vamos lá. Se eu coloco a imagem para o cliente, é isso? A imagem. Pois é, aí que vem o nosso trabalho. Porque eu, inclusive, trabalho com uma técnica que é mais ou menos uma arte-terapia, mas é no sentido da pessoa fazer o desenho e você pergunta para ela o que você lê nessa imagem. Aí ele vai descrever aquilo que ele sente, que ele percebe. Porque senão eu estou interpretando a sensação dele. Mais perguntas? Bom, muito obrigada.